Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos então ler a preciosíssima palavra do nosso Deus, Apocalipse capítulo 15, verso 1. Você que está chegando agora, estamos numa série do Apocalipse, né? Esperamos terminar até o final do ano. E Deus tem nos abençoado em estudar cada versículo, cada detalhe da palavra de Deus. Tem sido muito precioso estudar a Bíblia. A nossa igreja é uma igreja que estuda a Bíblia. Você gosta de estudar a Bíblia? Amém? Eu estou vendo aqui o Matias e o João. Vou pedir que vocês fiquem de pé, ergam esses meninos aí e vamos agradecer ao nosso Deus pela grande bênção. Estavam na UTI, são gêmeos, João e Matias. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Milagres do Senhor nas nossas vidas. Vamos orar e agradecer por esses meninos. Você também pensa em ter gêmeos, você que não tem filhos? Trigêmeos, né? Quando eu vejo lá aquelas mamães tendo 5, 6, eu falo, misericórdia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Domingo passado eu falei que filho é bênção. E a gente tem que povoar a terra com os nossos filhos. Vamos orar pelo João e o Matias. Pai, estes filhinhos amados do Senhor são tão preciosos, estão aqui na casa do Senhor, são gêmeos. O Senhor os criou, Pai, e nós já os amamos. Amamos o papai e a mamãe deles. Sei que eles passaram por dias difíceis nos últimos tempos, na UTI, mas eles, com a voz do agradecimento, chegam à tua casa nesta manhã para dedicar e agradecer ao Senhor as orações da tua igreja. A tua igreja orou, clamou, e eis aqui, filhos da promessa do Senhor Jesus. Os entregamos e os dedicamos a ti, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. A ti a glória e o louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe papai e mamãe do João e do Matias. Apocalipse capítulo de número 15, eu leio na NAA. Vamos colocar na nova versão atualizada. Diz assim: eu vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Agora o capítulo 16, verso 1. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Até aqui nós temos visto no livro de Apocalipse, você que tem acompanhado essa série, no capítulo de número 1, 2 e 3 de Apocalipse, nós estudamos sobre a igreja de Cristo Jesus, representadas sobre 7 igrejas, o número perfeito. Cada uma destas 7 igrejas, estudadas aqui desde o início do ano, falam sobre o quanto a noiva de Cristo, que se prepara para o encontro com o noivo, adornada, essa noiva aguarda o encontro com o Senhor, noiva esta terrena imperfeita, a igreja de Cristo. Vimos cada uma das características da noiva de Cristo terrena. A noiva de Cristo, ela tem o Cordeiro, o Senhor, com seu candeeiro, que ilumina através do Espírito Santo de Deus, a sua noiva, da luz, da direção, da graça. A igreja que perdeu o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, a igreja que precisa voltar ao primeiro amor. Você sente isso na sua vida? Você sente que o Senhor, Ele tem
trazido você para perto dele, porque ele está com saudade de você. Ele quer um encontro com você todos os dias. Tem uma cadeira na sua sala, o Senhor te esperando. O Senhor querendo um encontro para derramar naquele lugar do secreto, na sua audiência secreta com o Espírito, derramar sobre a sua vida luz, paz, alegria, conforto, exortação, consolo do Senhor. E quando olhamos para uma igreja que o Senhor estava ao ponto de vomitar, porque era uma igreja que não era nem fria e não era nem quente, era uma igreja morna. Então vimos sobre as igrejas, e hoje não vai dar tempo da gente repassar cada uma delas, porque esse estudo está lá no nosso YouTube, depois você pode acompanhar, você pode assistir de uma forma detalhada cada um destes estudos. Vimos acerca do capítulo 4, 5, 6 e 7, um outro bloco que nós temos no Apocalipse, que é esse bloco que fala dos selos. Quando João, no capítulo de número 4, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e ele começa a chorar porque não havia ninguém capaz de abrir os selos, e o Senhor vai abrindo os selos, e vai desatando esses selos, e o Senhor Jesus usa esta configuração dos selos, porque naquela época, um testamento de uma propriedade era então colocado 7 selos naquele testamento. É como se o Senhor estivesse abrindo estes selos agora, para que a igreja do Senhor pudesse descobrir sobre o juízo de Deus, sobre a manifestação da graça de Deus. Mas do capítulo 8 ao capítulo 11, que é o terceiro grande bloco do Apocalipse, até agora nós estudamos sobre as trombetas, que anunciam, que são alertas. Cada uma das trombetas que ecoam na terra, no céu, na terra, estão manifestando a glória do Senhor. E como nós temos em Romanos capítulo 8, que a ardente expectativa da criação que somos nós, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aguarda este juízo de Deus, ela geme como em dores de parto, aguardando a manifestação do Senhor e a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós temos essas trombetas ecoando, e vimos um outro bloco que vai ali do capítulo 12 ao capítulo 14 de Apocalipse, que vai falar sobre a besta que emerge do mar, que fala do anticristo, e nós vimos já as características do anticristo. Vimos a besta que emerge da terra, o falso profeta, e vimos sobre a Babilônia. E agora chegamos ao capítulo de número 15, que inicia o primeiro verso dizendo que então o Senhor deu autoridade aos 7 anjos, para que eles então enviassem as taças da ira de Deus. E quando nós olhamos para a manifestação aqui no capítulo de número 15 destas taças, os flagelos que vêm sobre toda a humanidade, e me preocupa muito, claro que me preocupa como pastor, como profeta nos últimos dias, como aquele que tem sobre a responsabilidade anunciar a palavra, estudar a palavra, alertar a igreja, apacentar a igreja, cuidar da igreja do Senhor. Me preocupa o número de pessoas que nos nossos dias, a despeito do fato de termos tantos sinais claros da manifestação do juízo de Deus sobre a humanidade, ainda continuarem sem o arrependimento. Me parece que a nossa geração, de fato, ela perdeu o temor.
Eu acredito, queridos, que Deus ele tem protelado, em primeiro lugar, eu quero destacar isto, Ele tem protelado este juízo, porque agora é consumado, verso 1 diz isso, pois com estes se consumou a ira de Deus. Veja, consumado é completo. Agora, o Apocalipse descreve para você como será este juízo. Como será a manifestação do juízo de Deus sobre quem não se arrependeu. E eu preciso entender algumas coisas juntamente com você aqui. Mas em primeiro lugar eu quero pensar com você que a graça de Deus manifesta por um Deus que é de fato gracioso e tem o seu atributo de amor, mas também é um Deus justo. Nós não podemos nos esquecer, é de um Deus que quer salvar a todos. Quando você vê uma catástrofe, algo que acontece, um tsunami, Indonésia, como aconteceu alguns anos atrás, vamos vendo as chamadas pandemias, epidemias dos nossos dias, as moléstias. Quando vemos agora na África, especialmente no Congo, e isso deve nos alertar, meus amados irmãos, porque há poucos dias atrás nós tínhamos um missionário aqui nos falando sobre o Congo. E cresce o número da chamada Mpox, que é uma virose e que a Bíblia vai descrever, você vai ver exatamente agora no texto bíblico do capítulo de número 15, do capítulo de número 16, acerca dessas manifestações cutâneas na própria pele, as assolações que nós temos sofrido nos nossos dias. O próprio Deus está aguardando, porque Ele quer salvar a todos. E é meu papel, é seu papel anunciar a graça de Deus, o amor de Deus. Não nos cansarmos de fazer o bem, de proclamar a palavra do Senhor nos quatro cantos dessa terra, de sermos os proclamadores, anunciadores da palavra, chorarmos pelas almas perdidas, olharmos para os nossos dias e vermos que as pessoas, de fato, quando nós olhamos o cenário mundial, irmãos, aquilo que foi um pequeno extrato, um retrato, de como as pessoas estão andando nas suas próprias paixões, aquilo que aconteceu em Paris, nas Olimpíadas, um retrato de como as pessoas, elas perderam o temor a Deus. Ao mesmo tempo, nós vimos alguns atletas, louvado seja o nome do Senhor, que glorificaram o nome do Senhor e não temeram, e exaltaram o nome do Senhor em cadeia mundial. E a gente deve, de fato, reconhecer que há pessoas que não temem, não têm vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. São pessoas que nos dias atuais, o Senhor requer que os eleitos, os salvos, os remidos pelo sangue do Cordeiro se manifestem. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você temos o grande desafio de manifestar o poder do Evangelho de Cristo Jesus. E então, surgem algumas perguntas. Qual que é o efeito destas chamadas pragas, taças da ira de Deus no coração de alguns pecadores? Porque nós vamos ler aqui que alguns pecadores, a despeito do fato de ouvirem tudo isso, não se arrependem. Veja comigo o capítulo de número 16 aí na sua Bíblia, verso de número 9. As pessoas se queimaram com o intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus. Aqui diz respeito ao inferno. Mesmo assim, eu não creio que as pessoas que vão para o inferno, elas vão clamar arrependidas para voltar. Não. Porque o texto do Apocalipse me dá base para dizer que as pessoas que vão para o inferno, que não se arrependem, diz o texto que elas blasfemaram contra o nome de Deus e que tem autoridade sobre estes flagelos, porém,
Veja o final do versículo de número 9. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Blasfemaram e não se arrependeram. Continuam longe da presença do Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele se revela como alguém que é misericordioso. Provérbios capítulo de número 29, verso 1, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso, diz a palavra do nosso Deus. Então, para algumas pessoas, o anúncio das trombetas não diz nada, mas, em segundo lugar, eu quero pensar com você nessa manhã sobre o caráter do juízo de Deus. Qual é o caráter do juízo de Deus sobre as nossas vidas? O texto de Deuteronômio 28, 20, você que gosta de anotar, eu vejo aqui algumas pessoas que gostam de anotar. Deuteronômio 28, 20 diz assim: o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeram, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram, ao se esquecerem dele. Bem, nós temos a característica de um Deus que é gracioso, um Deus que é amor, que é bondade, que é fidelidade, mas temos também uma característica do Deus que é justo. Quando você, um ser humano, como todos nós que estamos aqui, nós vemos um juiz não aplicar a pena devida para um crime, o que gera no seu coração? Eu pergunto nessa manhã, quem colocou no meu e no seu coração o chamado senso de justiça? O próprio Deus colocou em nós um senso de justiça. Porque aqueles que erram, aqueles que estão com o martelo, a tutela para poder então definir a execução da pena, e quando nós vemos uma injustiça nos nossos dias, sobe em nós aquele chamado senso de justiça. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Nós não precisamos nos preocupar com os ministros e os juízes que estão sendo injustos, porque quem está agindo com injustiça nos nossos dias, eles estão agindo, mas existe um justo juiz muito maior do que todos os ministros que agem com injustiça nessa terra. Você não precisa ficar com revolta, você não precisa querer a execução de uma pena sobre alguém que foi injusto, você não. Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós temos que entender que aqueles que cometem injustiças, eles vão pagar pelos seus erros, pode ficar tranquilo. Você pode descansar nisso, igreja do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Podemos descansar que o justo juiz vai agir com justiça. Quando vemos uma injustiça acontecer, e de fato, uma pessoa que recebeu os alertas do Senhor, recebeu a repreensão de Deus, recebeu o amor de Deus, recebeu a graça de Deus, mas não quis se arrepender. Ele não quis, o coração dele é duro, é difícil. Não há remédio para esse coração, por quê? Porque ele não quer Deus. E eu tenho dito aqui repetidas vezes que o pior juízo que Deus pode dar à humanidade é entregá-la às suas próprias paixões, porque o ser humano sozinho não precisa do diabo para fazer besteira. Ele por si só, por causa do pecado que habita no coração do homem, ele por si só faz muitas besteiras. Veja comigo, queridos, essa imagem.
A África começou a sofrer, o Brasil começou a sofrer, os Estados Unidos, entre os 3 países, Estados Unidos, Brasil e África, são os países que mais estão agora sofrendo com um novo surto, chamado Mpox. Veja comigo o que a palavra do Senhor diz no capítulo 16. A Bíblia diz assim: o primeiro anjo foi, veja comigo esse texto, sai com a sua Bíblia. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O texto está dizendo que as pessoas que tinham a marca da besta, ou seja, não se arrependem, não reconhecem, não adoram a Deus, não se rendem ao Senhor, recebem esse flagelo. Parece que o Senhor, no seu juízo, está trabalhando com a humanidade para desestabilizar todas as fontes de segurança que o ser humano tem. Porque quando nós começamos a ler os flagelos, veja comigo o verso de número 3, diz assim: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar que leva o que? As mercadorias, o mar leva para o mundo inteiro. Toda a produção, o lucro, tem a ver com as finanças, e ele feriu o mar, transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O próprio Deus, o justo juiz, começa a executar. O que foi a pandemia, né? A segunda imagem demonstra para nós um tempo fatídico para todos nós, que você achou que poderia ser você, e muitos foram ceifados. Como que nós entendemos na teologia acerca daquelas pessoas que já morreram e sofreram os flagelos que estão acontecendo na nossa era? Sobre eles já aconteceu o juízo, porque já morreram. Alguém lembra comigo nessa manhã o que diz Hebreus 9, 27? O que diz? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos decorar e memorizar este versículo hoje? Topa juntamente comigo? Ao homem está ordenado, então decora até aí. Ao homem está ordenado, agora só você, morrer apenas uma vez. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Agora só as mulheres. Agora os homens. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos juntos? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora fala comigo o endereço, Hebreus 9, 27. Agora fala o versículo todo para o seu irmão, que está ao seu lado. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a gente memoriza a palavra, a gente evita o pecado. Então, ao homem está ordenado morrer uma vez. Para estes que morreram nas catástrofes, na epidemia, na pandemia, o juízo já aconteceu e acontecerá no final dos dias, no último dia. Apenas a declaração: vinde para mim, benditos do meu Pai, que eu tenho reservado este reino, desde antes da fundação do mundo. O juízo, ali, o julgamento é apenas para dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós temos que entender que o juízo de Deus para quem já foi. E para quem está vivo? Diga assim comigo: estou vivo. Deus está me dando uma chance de me arrepender. Eu preciso mudar.
Ah, como eu preciso melhorar a minha vida. Talvez, queridos, no povo que está aqui nessa manhã, isso deve te incomodar. 20% das pessoas que estão aqui não vão para o céu. Diga, ai, ai. Será que sou eu? Eu espero que não seja. Olhemos os flagelos. A Bíblia diz então no verso de número 4: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Mas veja comigo a grande e maravilhosa declaração do Apocalipse, no capítulo de número 15. Eu fiquei com saudade da década de 80 e 90, e no final desse culto nós vamos cantar esse hino do Apocalipse que é descrito aqui no capítulo de número 15. Veja comigo, capítulo de número 15, verso de número 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Diz o texto o quê? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Veja comigo, a declaração, o hino do Apocalipse que entoa algo acerca de Moisés que ele cantou: justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor. Quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? É o hino que cantamos tanto na década de 90. Eu estou com saudade de alguns cânticos da década de 90. Quem se identifica? Quem se identifica? Vamos fazer aqui, cantando os nossos cânticos da nossa história. Nós vamos fazer um dia só para cantar os cânticos da época do meu irmão Humberto. Da sua época, meu irmão, grandes são as suas obras. Vai começar hoje já, depois do final dessa mensagem. Então veja comigo, outro slide, as fontes de segurança dos homens. Mas aí eu penso com você nessa manhã, querido, sobre as causas do julgamento de Deus. Por que que Deus ele há de julgar? Por qual razão? Em primeiro lugar, eu quero pensar com você sobre os ídolos do nosso coração. O Timothy Keller, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem. Talvez você diga assim: não, pastor, eu não tenho uma imagem, um ídolo pedra que eu adoro. Mas tem alguns ídolos que foram tomando seu coração. Você quer ver uma coisa? O dinheiro. O dinheiro pode ser um ídolo. A família pode ser um ídolo. O filho pode ser um ídolo. O marido pode ser um ídolo. O trabalho pode ser um ídolo. O sexo pode ser um ídolo. O consumir pode ser um ídolo. A rede social pode ser um ídolo. Porque o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. E quando nós olhamos para a preciosa palavra do Senhor, nós vemos aqui a idolatria. Eles não renderam, verso de número 9, do capítulo 16, eles não se arrependeram e não deram glória a Deus. Há uma outra razão para Deus julgar: a imoralidade do coração do homem. Por que que Deus julgará a terra? Por que que o juízo de Deus virá? Por causa da imoralidade. Veja comigo, querido, a palavra do Senhor. Ela vai nos dizer acerca desta imoralidade
verso de número 19. Se você olhar aí o capítulo 16, verso 19, diz o texto: e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Aqui fala sobre a Babilônia. E caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, desapareceram. Os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Veja, a imoralidade do coração do homem, mesmo diante das pestes, das epidemias, das catástrofes, dos tsunamis que acontecem, as pessoas blasfemam contra Deus. Quando você olha o 6º flagelo, veja comigo, queridos, verso de número 12: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Por quê? Por que a Bíblia fala aqui sobre o rio Eufrates? Porque era a fonte de defesa dos babilônios na época da Babilônia. E o Senhor quebra todas as defesas. Aqueles que são os reis e governos dos nossos dias, os chamados governos anticristãos que têm surgido, que mesmo diante da injustiça, querem permanecer no governo. O que nós estamos assistindo nos nossos dias na Venezuela? Governos anticristãos que continuam no poder. Alguns impérios que foram se tornando pouco a pouco, no decorrer dos anos, impérios de ditadores. Veja comigo o verso de número 10, sobre o 5º flagelo. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Todos os impérios anticristãos que já estudamos aqui em Daniel, capítulo de número 7, que fala da Babilônia, da Pérsia, que fala do grego, romano. E ele faz menção sobre um outro terrível, que está por surgir nos nossos dias. O texto diz: o reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Mas o texto termina no verso de número 10 dizendo: porém não se arrependeram das suas obras. Deus está chamando a sua noiva, chamando a sua igreja, cada um de nós, para o arrependimento. Saúde, lucro, bem-estar abalados, a enfermidade mental, psíquica, a enfermidade na família, a enfermidade física que tem surgido nos nossos dias. Como nós podemos nos livrar, então, da ira de Deus? Queridos, o texto a todo momento está nos falando sobre arrependimento. E arrependimento verdadeiro. Quando eu vejo algo que acontece no nosso universo, acontece no nosso mundo, eu vejo um continente chamado continente europeu, onde as pessoas acham que as catástrofes não vão acontecer. Eu estava na Alemanha em 2020, me encontrei com um médico em um supermercado na cidade de Munique. Havia o surto da Covid se instalado. Alguém da Itália havia vindo para a cidade de Munique, e o primeiro caso de Munique aconteceu exatamente no dia que eu estava lá. E conversando com um médico brasileiro que eu encontrei no supermercado, eu perguntei para ele: você acha que essa pandemia vai chegar lá no Brasil? Ele falou: não vai chegar não.
Não, eles precisam fazer esse alerta. Sabe por que eles precisam fazer esse alerta? Para conter, mas não chega no Brasil não. Dias depois, um italiano pousou no aeroporto de Guarulhos. E quantos dos nossos foram ceifados, morreram por causa da pandemia? E a Bíblia diz para você nessa manhã e para mim assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.